Quando você era pequeno, você escutava dos seus pais que chorar não era coisa de homem? Bastante. Eu acho que eu cresci com isso, né? Cresci com isso. Eu acho que o meio em que eu fui educado, ele me colocou sempre essa posição, né? Desse masculino, né? De não poder fraquejar, de sempre estar ali, de ó, vamos lá e tal. Você precisa dar respostas. Então, foi algo que fez parte, assim, da minha infância, esse tipo de afirmação, sim. E com quais brinquedos você costumava brincar na sua infância? Todos os brinquedos relacionados sei lá, ao dito masculino, né? Carros, armas. Então eu lembro que eu tinha um boneco do exército, né? Que ele andava no chão, ele parava e ficava atirando. Mas era esses os brinquedos, assim. Você se Ai, lembra meu de ter Deus. conversado sobre sexualidade com seus pais? E Imagina, Jennifer. conversas? Não, não. Não, era sempre algo muito velado. Não. Muito velado, era algo que não era um papo aberto, assim, sabe? De chegar e falar mesmo sobre o assunto, a questão da prevenção, era tipo, ou era o proibido ou era o não falado. Então, Uhum. não pode, não pode, é feio, Deus não gosta e tal. E era algo, quando muito fala, poucas vezes, assim, experiências que eu tive, era algo muito velado, assim. Então, poucas vezes, poucos diálogos nesse sentido, assim, com eles. Eu acho que era muito mais fora, com professores, e aí que foram bem importantes, né? Mas. E também algo que eu carreguei para além da adolescência, né? Porque também nos lugares aonde eu ia que falava, né? Tipo, chegava na escola e falava, então agora a gente vai falar de aparelho reprodutor. Então, olha, o menino e a menina, o homem e a mulher, eles fazem o sexo. Aí aquele ficava, nossa, caramba, vai falar de sexo. Então, era É. sempre um grande tabu, né? Falar desses assuntos era um tabu e era algo. Falava, gente, é normal, todo mundo faz, né? Os professores falavam, mas mesmo assim a gente ficava já aquele cochichino, né? Nunca era algo dialogado com maturidade até. Eu acho que a palavra é essa, com maturidade. Que tipo de filme você mais costumava assistir nessa época, professor? Qual filme eu gostava de assistir? Eu assistia muito filme de super-herói, assim. Tinha algumas que hoje chama série, né? Que, gente, eu vou entregar super minha idade aqui, mas sei lá, não sei, eram grupos, né? Então tinha Changeman, Jaspion, logo depois aí Power Ranger e tal, eram esses, assim. Tipo, se transformavam tal, então era isso. E aí tinha sempre o grupo de meninos, as meninas sempre eram em minoria, né? Que eram as meninas, mas sempre numa lógica dessa, do homem na posição mais forte e as meninas, eles ajudavam ela, né? Eles eram os heróis e tal. Então era a mocinha em defesa e os caras sempre os poderosos e tal. Mas era mais isso, assim, não tinha interesse por outros filmes e tal, mas eram mais esses. De super-herói, de poder, de força e tal. Uhum. E você tinha bastante amigas meninas? Eu até tinha, eu até tinha. Essa minha é ótima, né? A minha esposa era uma grande amiga minha, né? Então a gente, na época, no ensino médio, a gente nós estudávamos e aí eu tinha um outro namoro lá tal e ela também um outro e a gente era confidente um do outro. Então a gente trocava muita ideia assim, né? De tipo, pô, caramba, a minha namorada tal, falava pra ela e ela falava do cara pra mim. E eu acho que é isso, e até a nossa relação antes de tudo, e eu acho que é um ponto aí, que foi legal porque ela foi construída primeiro com a amizade, né? Tinha uma grande amizade, então a gente se conhecia muito quanto amigo e depois a gente engatou aí e tá agora quase 25 anos juntos já. Meu É, Deus. uma cotinha. Tá bom. E que tipo de conversa costumava surgir nas rodinhas de amigos? Não, é isso. Quando as meninas estavam, né? Eu acho que era uma conversa mais, sei lá, aceitável ali naquele círculo e tal. Mas quando eram os meninos, era aquela história muito de provar mesmo, né? De provar essa masculinidade mesmo, de dizer. E aí o que acontecia? Eu ficava ouvindo, né? E falando, caramba, o menino é
fogo mesmo, né? Pô, saiu para uma festa, ficou com 3 meninos. Então era sempre esse discurso que rolava. Quantitativamente, quem era os, né? Quem era os pegadores mesmo, os meninos que eram os que hoje, né, sei lá, se fosse usar a série do Chris, os descolados, né? Quem era a molecada que tava na crista da onda. Então sempre via aquilo num lugar muito distante, assim, muito distante. Mas eu não sei, eu acho que alguma coisa em mim, eu acho que até pela educação que minha mãe me deu, sei lá, não sei, assim, não consigo explicar. Eu nunca gostei desse negócio, sabe, de ostentar como um troféu. A, as minhas poucas experiências, assim, quando eu era mais jovem, eu nunca gostei, eu sempre gostei de fazer as coisas muito, ó, não precisa saber, né? Não precisa todo mundo saber, então, quanto menos pessoas souber, melhor e tal. Então, sempre fui nesse caminho. Talvez aí uma pitadinha de algo que eu venha, enfim, que futuramente eu vinha a ser. Mas eu nunca curti esse lance de, tipo, a expor, falar, né? Ah, fui lá, fiz, aconteci e tal, que era muito algo que eu via muito, assim. E sempre um lance de, tipo, o menino, ele precisa dar respostas quantitativamente e a menina, ela precisa ter uma resposta qualitativamente. Não sei se esse é o melhor termo, tá, gente? Mas é isso, a menina precisa se enquadrar num determinado padrão, não pode sair ficando com todo mundo, ela precisa se dar o respeito, tipo esses papos, né? Enquanto o menino não, o menino ele tinha que ir lá e numericamente apresentar dados, resultados, né? Então era um negócio que já me incomodava. E aí eu acho que com esse amadurecimento eu também fui vendo que, ó, pera lá, né? Por que que esses números eles apresentam dessa forma? Por que é? E aí depois de muito estudo a gente vai vendo que isso desemboca em resultados, né? né? O que você entende por masculinidade tóxica? Uau, uau. Eu acho que a masculinidade tóxica ela é resultado, né? Ela é resultado desse conjunto de respostas relacionadas ao masculino que os meninos, né, e homens, enfim, precisam dar, de não mostrar fragilidade, de mostrar sempre sensibilidade, né? Então, assim, eu acho que é isso, é um mix desse conjunto de respostas que os homens precisam dar para se distanciar do feminino. Eu acho que é isso. Assim, não tenho nenhum conceito teórico aqui, tá? Então, algo bem que eu penso, assim, que essa toxicidade, ela tá justamente nesse caminho, desse conjunto de respostas que você precisa dar para se distanciar cada vez mais do feminino. Então, não sei, eu acho que se eu fosse dar uma definição, falaria isso. Trazendo para exemplos, é, o cara que vê a mulher como propriedade, é o cara que não aceita o término de um relacionamento e aí acha que a agressão é ok, é o cara que acha que ele tá no direito de trair, mas se isso acontece com ele, ele quer raspar a cabeça da menina ou agredi-la fisicamente, é o cara que acha que ajuda a companheira nos afazeres de casa, né? Quando na verdade ele também é responsável, corresponsável pela organização daquele lar, passa pela educação dos filhos, né? Então, assim, quando diz e cobra desses filhos que eles deem respostas também, menina, senta direito porque você é uma mocinha, né? Menino, e aí, quando você crescer, e aí, caramba, não tá namorando ainda, né? Ó, não chora. Então, eu acho que passa por tudo isso, assim. Essa toxicidade impossibilita esse homem, esse rapaz, esse menino de conseguir dar respostas que agreguem para a sociedade e possibilita ele também de formar uma futura sociedade consciente, né, da igualdade de direito independente do gênero que você tá. Essa toxicidade passa pela homofobia, passa pela transfobia. Eu acho que é isso, assim. Se a gente conseguisse desintoxicar, né, os meus coleguinhas, os nossos coleguinhas, né, Gustavo? Talvez a gente conseguisse uma sociedade muito mais igualitária, mais sensível, com mais amor, com mais carinho ao próximo, sabe? Sem tanta agressividade. Se a gente olhar para o nosso cenário, e a gente vai sempre entrando, né, para o nosso cenário político, essa representatividade desse macho alfa que vai lá e tem que andar armado, que tem que vingar sua família, que tem que proteger sua propriedade, que tem que. Eu acho que é refletida um pouco nisso, porque as pessoas se veem nessa figura, né?
se veem nessa questão de dar respostas, de meu território ninguém invade, essa terra é nossa, quando na verdade, sei lá, poderia ser algo dialogado, né? Mostrando essas fragilidades, essas feridas que às vezes ficam abertas e ok, a gente não ser viril sempre, né? Ok, a gente, enfim, mostrar essas fragilidades nossas mesmo. Eu acho que a masculinidade tóxica, para mim, passa por tudo isso, assim. Então, ela ramifica para vários caminhos que geralmente não são caminhos... Aliás, geralmente não. Na maioria das vezes, né, quase sempre, não são caminhos tão bem trafegáveis, assim. Os resultados são bem dolorosos. Para a pessoa e para os outros. E isso é importante também, né? Porque essa toxicidade, ela também fere quem vive ela, né? Também, se a pessoa se permitir sentir isso, essa toxicidade também é algo que causa feridas nela, né? Mas às vezes ela não tem essa sensibilidade para perceber. Mas aí, professor, você já se sentiu mal ou teve sua sexualidade questionada por não querer fazer algo considerado masculino? Muito, muito. E eu sempre questiono, mas eu acho que esse questionamento ele se deu muito mais depois que eu desencanei de dar respostas, assim, sabe? De dizer, preciso provar, né? E preciso provar e tal. Quando eu estava muito seguro da minha sexualidade, da minha orientação sexual, enfim, né? Do mundo que eu queria percorrer e tal, foi muito importante. Você disse que teve uma época que você não foi tão desconstruído, né, e tal. E eu queria saber que se nessa época você já esteve no lugar de quem debocha do outro por não se sentir à vontade com esses padrões masculinos, sabe? Pô, e aí me arrepia, Jennifer, porque muito, assim. E essa é a parte da minha vida que eu me envergonho. Muito, muito, muito. De debochar, de tirar sarro, de ter essas falas, né? Tudo bem desde que não encoste em mim, né? Tudo bem desde que a gente não compartilhe o mesmo copo e tal. É zoado, assim, e eu acho que eu aprendi muito, assim, muito, com as mulheres que eu convivo, com a minha esposa, né? Quando ela me coloca para pensar e dizer, olha o que você está pensando, olha o que você está falando, ouve o que você está falando. E aí você vai vendo o quanto zoado você é e o quanto que você tem muita coisa para reparar de coisas ruins que você fez na vida de outras pessoas. Mas muito, assim, muito de ciúmes por conta do lance da roupa, né? E o quanto que era uma relação abusiva. E eu a colocava diante disso, e o quanto que eu me culpo também por isso, sabe? De pensar, caramba, um dia eu fiz alguém passar por uma situação dessa, né? Não fico preso nisso, porque senão, enfim, a gente não caminha, mas também coloco em prática algo que eu vivenciei. A gente aprende muita coisa no decorrer da nossa vida. Mas uma série de coisas dessas que a gente aprende, a gente vai deixando para trás. Você consegue classificar ou demonstrar seus sentimentos com facilidade? E como é a reação das pessoas que estão ao seu redor? Nossa, Gustavo, aí é uma resposta que eu preciso respirar para não me emocionar, né? A minha esposa me ajuda muito nisso. Muito nisso. Muito mesmo. Eu tenho muita dificuldade de expressar carinho com os meus pais, por exemplo. Porque eu fui. Sei lá, eu acho que é aquele. Você sabe. Ela sabe que eu amo ela, sabe? Ele sabe que eu amo ele. Por que que eu vou. Só que não é isso, né? Não é isso, assim. E a minha esposa, ela tem uma relação de carinho e de amor e de expressão. E dizer que ama, e de abraçar, e de beijar com a mãe dela, né? Ela não vive com o pai, mas ela vive com a mãe. E que eu olho, eu falo, mano, esse é o modelo, sabe? Que eu quero seguir, quero educar os meus filhos também, que eles... E o Pedro tem 17 anos, eu acho a coisa mais linda, assim, toda noite ele, boa noite mãe, boa noite pai, ele vai lá na cama e me beija, 18 anos, né? E eu falo, caramba, ele tem 18 anos, né, meu? E ele vai lá me beijar e tal. E é um negócio que eu quero levar, assim, pra sempre, eu quero muito, assim. Eu fui outro dia levar ele numa entrevista de emprego, porque eu sou super protetor também, eu tenho que olhar pra isso. E eu falei, tô em casa, né? Pô, te leva aqui perto, né? E fui levar ele. Aí na entrevista deixei ele em frente à empresa que ele ia fazer a entrevista. Pai, valeu, obrigado. Aí me deu um beijo, né? E eu fiquei no carro ali, fiquei, caramba, ele me deu um beijo, né?
E aí eu não sei ainda, não sei lidar. Então é algo que eu tenho mesmo. Eu tenho dificuldade ainda de expressar. E ela me ajuda muito, assim, nesse caminho de expressar o quanto gosta, o quanto que isso pode ser demonstrado, né, com abraço e tal. Então, eu acho que respondendo, tenho muita dificuldade de expressar esse sentimento, assim. E muitas vezes eu preciso mostrar. Professor, você tem alguém que te faz se sentir mais confortável para desabafar? Como é que é? Tem, sim. Eu acho que eu tenho grupos, assim, eu tenho uma rede muito boa, assim, então, dependendo do assunto, eu sempre, a sinceridade, eu vou numa pessoa e tal, mas também algo que hoje, mais seguro do que antes, né? Hoje, muito mais seguro. Antes, de, sei lá, falar de alguma questão, da masculinidade, por exemplo, de tipo, cara, não rolou, né? Pô, droga e tal. Então, hoje eu tenho muito mais tranquilidade de falar, mas tem algumas pessoas. Outros eu sei que aquilo vai virar um motivo de chacota, vai virar não vai ser bem administrado. Então, você vai buscando redes também, né? Porque você vai vendo com quem é que você pode contar com determinado assunto e tal. Mas eu no geral, tenho facilidade, assim, de trocar uma ideia em relação a isso. E as pessoas te procuram para desabafar também. Bastante, bastante. Eu acho que eu sou um bom ouvinte. Acho que sou um bom ouvinte, assim, de, enfim, de dar conselhos sinceros, de potencializar, de dizer, olha, cuidado com isso, fica atenta, né? Então, você precisa olhar para você. E aí, putz, com uma aluna, isso é algo assim constante. A minha esposa até fala, né? Ah, amor, cuidado, né? Cuidado porque tem uma linha muito tênue aí, né? Entre o aluno e tal. E aí eu digo, olha, eu sei da minha intencionalidade, né? Se caso acontecer, e aí somos seres humanos, eu preciso demarcar e dizer, olha, nossa relação é aluno-professor, eu acho que você está confundindo e tal. Mas eu me sinto muito à vontade, me sinto muito feliz, assim, de uma aluna de repente vir e conversar comigo sobre uma questão que está pegando para ela, né? Porque eu falo, tem confiança. Eu sempre vejo, cara, o que isso quer dizer? Para além da mensagem que ela está me passando. Isso é confiança, né? Ninguém abre, sei lá, uma situação de violência para alguém que não confia. Ninguém abre uma situação de abuso para alguém que não confia. Ninguém, e também sem esperar algumas respostas. Então sempre escuto pensando, o que ela quer ouvir de mim? O que ela quer ouvir de mim? E eu sempre devolvo. Né? Eu sempre devolvo assim, legal, pô, obrigado pela confiança, mas no que eu posso te ajudar com isso? Porque às vezes a pessoa só quer contar, e aí eu escuto, sou um bom ouvinte e tal. E às vezes ela quer uma ajuda, né? E aí eu pergunto, ó, e o que você quer que eu faça com essa informação? Entendi. E o que você acha dessa cultura do macho alfa que tem que ser o provedor da casa, ele tem que ser viril, forte e tem que ser sexualmente ativo o tempo todo? Nossa, eu acho que aí essa cultura do macho alfa, eu acho que ela é a responsável por uma parcela grande da toxicidade nos homens, sabe? Porque e que às vezes você se sente cobrado também, né? Eu tenho um lance comigo que é isso. Eu me sinto muito incomodado quando eu tô próximo de uma ameaça de desemprego, por exemplo. Porque eu me sinto, sei lá, caramba, meu, como assim? Não vou trazer dinheiro para casa. Então, nota, mesmo com essa desconstrução toda, eu fico preocupado em não estar junto com a minha esposa para ajudar. Eu me sinto, sei lá, mal em saber que ela vai ter que dar conta de tudo sozinha e tal. Então, não sei se é, sabe, mas pode ser que é isso, né? Essa dificuldade que eu tenha de não ser o provedor, de não estar ali para dar a grana de casa e tal. Mas é algo que também venho desconstruindo muito ao longo do tempo e vejo que é parceria. Professor, de acordo com as pesquisas feitas pelo nosso grupo, homens que sofrem abuso sexual demoram muito tempo para contar o acontecido para alguém. Por que você acha que isso acontece? Eu acho que é por medo disso, da fragilidade, né? De demonstrar essa fragilidade. Quando é uma violência sexual de um menino e que essa violência sexual é cometida por uma mulher, esse menino ele se sente
na obrigação de novo de dar resposta, né? Como assim ele vai reclamar? Ele tem que aproveitar, ele tem que... Então é de novo querendo dar resposta, né? É querendo dizer, olha, eu não posso. Como assim você vai reclamar? Você tá maluco? Você tá reclamando que a menina tá te assediando? Né? Você tem que... Aproveita, né? Dê resposta. Então acho que é isso, assim, é um medo de ser visto como frágil. E de novo o medo do feminino, né? Visto que na nossa sociedade a gente escuta com frequência as frases que homem não chora, que homem de verdade não faz isso, homem de verdade tem que fazer tal coisa. O que é ser homem de verdade para você? Olha, ser homem de verdade, Jennifer, é uma construção diária. E mais, ela é uma desconstrução diária. Eu acho que isso é ser homem de verdade. É amar com a sua verdade, é respeitar o espaço do outro, é tentar entender que você é isso, é esse conjunto de emoções e sentimentos e tal. Mas sobretudo ser homem de verdade enfim, é não trair a sua integridade mesmo, assim. Eu acho que por muitas vezes eu precisei trair o que eu acreditava como verdadeiro para dar resposta para os outros, assim. Mas é isso, eu acho que ser homem de verdade é tentar entender que a gente não está numa posição diferenciada de ninguém, assim, de nenhum outro ser humano. A gente está aqui igual e a gente precisa compartilhar desse espaço de uma forma igual também. Tentando entender a individualidade de cada um, tentando entender e entendendo, né? E aí não é nenhuma tentativa, entendendo que o meu espaço não me dá o direito de invadir o espaço do outro, que, que a minha verdade ela não é absoluta e nunca foi absoluta. Eu acho que é isso, assim, é construção e desconstrução diária. Então eu acho que isso é o homem de verdade. É uma tarefa difícil, mas necessária. Acho que é isso. Boa, professor. Quais as consequências da masculinidade tóxica para a nossa sociedade? Eu acho que os números mostram, né, Gustavo? Os números mostram, assim, a consequência são mulheres, mulheres que sofrem violência diariamente, mulheres que matam a sua personalidade em detrimento de dar respostas para os seus companheiros, mulheres que acham que esse modelo violento ele é assim mesmo, não dá para mudar. Então acho que essa masculinidade ela tem como vítima as nossas mulheres, assim, as mulheres que passam e circulam pela nossa vida. E que também faz muito homem vítima também. Faz muito homem vítima desse processo, né? Os homens também sofrem muito com essa necessidade de dar essas respostas o tempo todo. Mas, sobretudo, as mulheres elas são as mais prejudicadas nesse contexto. Eu não quero tirar a luz dos homens que sofrem pela necessidade de oferecer respostas relacionadas a essa toxicidade e tal, né? E dessa masculinidade que precisa ser sempre confirmada e tal. Mas quem sofre nisso tudo são as mulheres, né? E essa masculinidade tóxica, ela tem como consequência todos esses números que a gente acaba vendo no nosso cotidiano, que é o número de mulheres assassinadas, que é essa violência, é qual é o lugar da mulher, que eu traio, mas se ela trair eu mato ela, que você é minha, você não vai ficar comigo, mas não vai ficar com mais ninguém, que a gente, principalmente eu moro num lugar periférico, que eu vejo quase que diário, assim, quase que diariamente eu vejo situações parecidas com essa. Você respondeu a minha próxima pergunta, então, que era se É, o feminicídio está ligado de alguma forma com a masculinidade tóxica. E você já respondeu que sim, né? certeza, certeza. Então, o que você acha que as mulheres podem fazer para ajudar na desconstrução dessa masculinidade disfuncional? Puxa vida, o que as mulheres podem fazer?
difícil. Ai, Jennifer, não sei, assim, tá? Fugindo totalmente do protocolo, talvez. Mas eu não sei, eu acho que a mulher ela tem que ser mulher, sabe? Assim, ela tem que viver a vida dela. Eu acho que esse problema, ela é vítima, né? Eu não quero responsabilizar a mulher, assim, o que ela tem que fazer? Pô, não ser vítima, sabe? Não ser vítima, eu acho que é isso, assim. Eu acho que a gente precisa olhar pra gente, assim. Eu acho que a gente precisa olhar para os homens e dizer o que os homens precisam fazer para que essas mulheres deixem de ser vítimas. Porque senão eu tô de novo responsabilizando as mulheres de algo que eu não sei se é delas essa tarefa, sabe? Não sei, assim, é algo que eu acho que eu nunca pensei sobre isso. Mas que dá muito trabalho elas terem que de novo dizer o que é, né? O que é o ideal. Talvez é colocar limites, assim. Eu acho que é colocar limites, é se empoderar, é tentar ver, tentar investigar qual é esse tipo de relação, é tentar entender como que são essas respostas, né? Como que essa pessoa começa a responder a determinadas situações já no início de um relacionamento e tal, porque isso vai dando indícios assim de qual posição que ela tem que tomar. E eu acho que é sempre ter uma rede assim, é sempre ter uma rede muito forte para dialogar, é tentar ver se, poxa, será que aquela pessoa ela tá comigo ou se incomoda com os meus avanços? Eu acho que tem alguns lances assim que eu acho que pode dar algumas pistas de como não entrar nessa rede de violência. Eu não sei, assim, eu acho que se eu pudesse falar algo, eu falaria isso. Mas eu não sei, eu não quero atribuir às mulheres esse papel. Eu acho que essa desconstrução ela é de todo mundo, assim, de todo mundo. Eu acho que é um conjunto. Homens e mulheres precisam sentar, colocar esse debate na mesa, com as crianças, com os adolescentes. Eu acho que cada um no seu grau de discussão e de capacidade de interpretar tudo isso e começar a construir coletivamente soluções para que esses números deixem de crescer e deixem de existir. Eu acho que esse é o principal objetivo. Beleza, professor. Se você pudesse dar um conselho sobre o desenvolvimento de uma masculinidade mais saudável para as próximas gerações, qual seria? Empatia, mas de fato é empatia, de fato, assim, de fato é ter empatia, é olhar o outro com empatia e, e amor, assim. Eu acho que a gente precisa ter um sentimento de humanidade mesmo, assim, mais latente, sabe? De olhar para o outro e, e não ser tão agressivo, não responder às nossas questões com agressividade. Eu acho que diálogo, eu acho que é o caminho, assim, para a gente conseguir uma sociedade mais igual. Se a gente não tiver uma prática de empatia, de olhar para o outro, de tentar entender as demandas do outro, né? A gente não consegue caminhar. Eu acho que a gente está muito cada um no seu quadrado e dialogando menos, assim. Então acho que é empatia e diálogo. Então é isso, professor. Muito obrigada por Obrigadão, professor. Valeu. Arrasou. Valeu, assim. Eu Já tinha espero, antes, espero agora ter contribuído.